Bom dia a todos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui na COBEM mais uma vez. Agradeço ao convite merecido da casa, a presença dos encarnados e desencarnados aqui e também aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria também de agradecer a equipe voluntária encarnada da COBEM e também a desencarnada. Talvez para nós, falo aqueles que não sejamos médios ostensivos, não seja tão perceptível e nem sempre frequente a lembrança de que todas as vezes que nós adentramos um templo doutrinário, nós estamos adentrando numa casa de socorro. Socorro muitas vezes para dores que são invisíveis, porque nem sempre as nossas chagas estão expostas, as nossas úlceras estão abertas para que todos possam apreciar, mas intimamente nós sabemos. E a espiritualidade da casa nos acolhe sempre com muita consideração e carinho, respeito pelas nossas enfermidades e dores. Então, Caibar Schulte é o que falava sobre isso, né? Ninguém vai a um templo doutrinário primeiramente para dar, principalmente nem aquele que sobe no púlpito para falar. Nós, ao adentrarmos um templo doutrinário, estamos primeiro a receber essas bênçãos invisíveis. Então, é um gesto de gratidão reconhecermos esse trabalho invisível, mas extremamente relevante para reforçar a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa caridade nos desafios que nós precisamos enfrentar. E por falar em desafios, nós vivemos em tempos marcados por desafios profundos. Crises globais do lado de fora e principalmente do lado de dentro, conflitos, guerras intestinas no sentido de que ocorrem dentro, no interior de nós mesmos, no interior das famílias, no interior da comunidade da qual nós fazemos parte, perdas inesperadas, mudanças aceleradas e uma relação, eu não sei se vocês têm observado, um tanto quanto conflitiva que nós temos estabelecido com o tempo. Por vezes a gente acha que o dia passa muito rápido, por vezes não tem tempo suficiente para a gente desenvolver todas as atividades que previmos para aquele dia. Por outros, temos uma experiência tediosa com o tempo, como se ele não passasse rápido, né? E talvez essa relação conflituosa que nós estabelecemos com o tempo não diga respeito ao tempo, mas diga respeito com a relação que a gente tem com os nossos princípios, com os nossos valores e com o sentido que nós atribuímos à própria existência. Porque o tempo marcha com uma velocidade fixa de 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. E cabe a nós esse esforço ativo de dar sentido a cada minuto e a cada hora numa expressão positiva daquilo que nós queremos fazer com o tempo, porque o tempo passará de qualquer modo. Nós estamos passando por ele. E o que nós fazemos com ele constitui o nosso presente, que mais tarde irá moldar o nosso futuro. Portanto, muitas vezes a gente coloca no tempo a culpa pelas nossas infelicidades e insucessos, mas deveríamos puxar a responsabilidade para como nós estamos atribuindo sentido a esse tempo que passa. E a dor está presente em diversas esferas da nossa vida, mas a gente costuma ligar a dor apenas ao sentido punitivo das nossas faltas, como se pela lei de causa e efeito nós sofrêssemos a dor para aprender em relação aos deslizes que cometemos, como se isso nos levasse a uma consciência daquilo que nós fizemos de errado e gerasse um efeito corretivo em relação às nossas faltas. Porém, hoje, eu gostaria de dar uma ênfase especial a uma outra conotação da dor. A dor como ferramenta de evolução espiritual. A dor no sentido de um aguilhão que nos propele para frente, que nos movimenta para que a gente possa agir na vida e para que a gente possa construir da nossa vida
um sentido especial que realmente diga para que nós viemos, ou seja, que nos empodere enquanto espíritos imortais de posse dessa vivência que nós estamos construindo. Mas para isso a gente precisa abordar como cada um de nós enxerga a dor. Porque muitas vezes vamos pensar, quando a gente passa por um processo de enfermidade, que é uma dor, que de alguma forma atesta a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência, restringe de certo modo a nossa liberdade, mina as nossas forças, testa a nossa paciência, nós estamos, sem sombra de dúvida, passando por um obstáculo, né? Por uma dor que se impõe. Mas aquele processo de enfermidade muitas vezes gera em partes de nós o desejo de cura e em outra parte de nós o desejo de nos livrar da dor. E é importante que a gente entenda a distinção entre esses modos de operação. A dor, ela sempre é uma companhia indesejável, fato. Se pudéssemos escolher um outro instrumento evolutivo que não a dor, talvez nós escolheríamos. Freud, pai da psicanálise, dizia que o funcionamento psíquico é regido pelo princípio do prazer. Era uma forma dele dizer que nós tendemos a escapar e a fugir da dor. A grande questão é que no Espiritismo nós estamos interessados no sentido e em que lições a dor nos apresenta, a fim de que a gente possa fazer as pazes com essa companhia indesejável, que não obstante funciona como mestra. Essa nomeação não fui eu que dei, foi Emmanuel, na obra Ceifa de Luz. Ele vai dizer que a dor é mestra, porque como todo mestre, ensina, nos coloca para refletir, nos coloca para ensimesmar, para que a gente possa se debruçar sobre nós mesmos com o objetivo de perceber a que movimentos aquela dor nos convida. E perceba que alunos rebeldes, intransigentes, que se opõem a entender o porquê da lição, normalmente têm um péssimo aproveitamento e têm uma resistência gritante ao aprendizado, e isso dificulta o seu processo de aprimoramento. Eu disse alunos intransigentes, não disse alunos questionadores, porque o questionamento é absolutamente bem-vindo, é absolutamente necessário para o nosso processo de aprimoramento. Foi graças aos questionamentos que o codificador da doutrina espírita a codificou. Foi graças a esse critério racional de senso crítico que ele recebeu as informações dos espíritos, fez a filtragem e entregou para nós esse repositório de sabedoria. Então, criticar sempre, questionar-se sempre. É graças a esse questionamento e senso crítico que a gente progride e que a gente consegue entender o sentido por trás da dor. Mas colocar-se também numa postura de aceitação, não de uma forma apassivada. Esse é o meu fardo e eu hei de carregá-lo até o fim, de boca calada, silenciado, sem resmungar e sem criticar. Não, questionando, perguntando-se e entendendo também que nem sempre as respostas que nós vamos obter amaciarão o nosso ego, serão consoantes àquilo que a gente quer ouvir. Mas o aluno precisa aceitar que nem sempre as verdades que lhe são transmitidas estão afinadas com aquilo que ele quer ouvir. Porém, temos a possibilidade de aprender sempre. Compreendem a diferença? Então, livrar-se da dor é livrar-se de um parceiro incômodo em relação ao qual eu tenho pouco caso. Não quero saber. Essa dor me incomoda e eu não tenho interesse de identificar qual a lição que está por trás disso, porque ela me traz desconforto. Estudar também traz desconforto. Conhecer alguém também traz desconforto. Parir também traz desconforto, mas traz um arsenal de possibilidades e de aprendizado. É impossível a gente não refletir e não concluir isso. Assim também ocorre com a dor. O desconforto é intrínseco,
no processo de amadurecimento, de burilamento e de expansão das nossas consciências, mas deve também haver uma participação nossa nesse processo. Então é isso que discerne livrar-se da dor nesse processo de enfermidade e dar as pazes com a cura. Muitas vezes nós transferimos a responsabilidade da cura para as entidades médicas, para Bezerra de Menezes, para as entidades espirituais, para as pessoas a quem nós pedimos preces a fim de aliviar o nosso sofrimento. A responsabilidade não é delas, porque o processo de enfermidade é nosso. Isso não significa que nós estamos relegados ao abandono e ao desamparo, e não devemos pedir, rogar, implorar por consolo e lenitivo à nossa dor. Isso não significa que a gente deve se enterrar no quarto sem buscar apoio médico, psicológico, suporte emocional daqueles que nos rodeiam para a gente enfrentar aquele sofrimento. O sofrimento é nosso, mas a gente não precisa padecer sozinhos. Ora bem, não estamos numa sociedade? Nós nascemos numa família, nós não viemos de uma chocadeira, nós fazemos parte de um grupo. Então, nós não estamos relegados à solidão. O Espiritismo, aliás, matou a solidão, à medida em que, mesmo que nessa experiência, no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, a gente está completamente só e abandonado, o Espiritismo nos mostra que nós temos espíritos, uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo, que nos rodeia, que se associa conosco por afinidade ou por ideias, que nós temos uma família espiritual, que nós temos o nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual que nos presta suporte. Então, sozinhos não, mas responsabilizados sim pelo nosso processo de cura, e isso pressupõe pelo nosso processo de travessia da dor. Então isso muda muito a forma como nós enxergamos a dor, como uma punição, como um acidente, como uma oportunidade, como uma experiência iluminativa, vai mudar a forma como nós a enfrentamos. E eu fiquei pensando no Evangelho de Jesus, uma passagem que possa nos ajudar para que a gente venha refletir nessa manhã como o sofrimento pode nos transformar. E me ocorreu pensar na experiência, quando o Filho unigênito de Deus, que padeceu tantas dores sem ter cometido pecado algum, nos mostra como proceder no ápice da dor humana. A tentação de Jesus no deserto. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o diabo, para o tentar, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo, o ponto mais alto do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe então Jesus: Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de todos eles, e lhe disse: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se a gente fizer uma interpretação, ainda que superficial, sobre trecho, nós veremos que estamos fracassando muito.
em relação a essa passagem. Porque eu não sei se vocês observaram, mas em a obra Gênese, Allan Kardec vai dizer que essa tentação de Jesus é metafórica. Que aqui Jesus transmite, através dessa metáfora, as possibilidades de tentação a que o ser humano será submetido, mostrando para nós como nos comportar perante elas. E se a gente observar apenas um item, que é o fanatismo hoje presente, seja ele político, seja ele religioso, pela falta do uso do nosso senso crítico, a gente pega a nossa racionalidade e senso crítico, coloca escondido dentro do bolso e consome todas as supostas verdades que a gente ouve e que a gente lê por aí, a gente vai observar que isso é render-se a um Deus que é bastante diferente do nosso Salvador. A gente se submete a uma verdade construída através de uma retórica por qualquer pessoa e o segue cegamente, indistintamente, sem pensar sobre as consequências disso. E isso é justamente a última tentação, em que Satanás apresenta a Jesus a possibilidade dele ser um Salvador e dele ter o poder de dar a Jesus tudo o que quiser, e Jesus lembra-se que o Salvador, que o representante magnânimo, que o Deus é único e ele já o recebeu em seu coração. Então, meus amigos, o deserto, né, os 40 dias que Jesus passa jejuando, representam esse momento de reflexão íntima, de solidão, de introspecção. E observe que a nossa sociedade nos convida num movimento completamente oposto ao que o deserto nos convida. Nós vivemos numa sociedade exibicionista, própria ao estímulo do consumo, em que tentam o tempo todo apresentar para nós pretensas necessidades que nós temos. Eu acho engraçado porque são necessidades tão urgentes e eu, com 38 anos, vivi até hoje sem precisar usufruir disso que é tão necessário e não morri. E se eu não comprar até amanhã, né? Ainda mais agora com Black Friday, né? Novembro, Black Friday. Aí até o final do mês, se você não comprar, você vai perder uma oportunidade única. Que oportunidade única? Eu estou aqui, bela, jovem e loira, no auge dos meus 38, perdendo essa oportunidade única, e isso não me comove. E isso é o tempo inteiro. A criação de coisas que supostamente a gente precisa, das quais a gente não pode se livrar, se deslindar, e falta a nós parar e entrar no deserto do nosso pensamento, no deserto dos nossos ideais, no deserto dos nossos princípios. Porque quando nós lemos o Evangelho, a gente se emociona, parece que ressoa com o nosso coração esses princípios trazidos por Jesus, mas o quanto disso a gente consegue colocar em prática na nossa vida? Para isso, é preciso que a gente reflita sobre a repercussão desses princípios nas nossas ações cotidianas. E observe que em todos os passos, Jesus jamais disse, vai por mim, confia na minha palavra cegamente. Ele sempre convida à reflexão. Ele sempre faz um convite para que a gente se empodere na nossa autonomia. Que queres que eu faça? O que esperas de mim? Vai. Até a Lázaro, com quem ele tinha uma relação de amizade profunda. Levanta-te e vem para fora. Lázaro estava dado como morto há dias, padecente de necessidades físicas e psicológicas. E ele empodera o indivíduo que estava no sinal já de putrefação avançada, que a gente só entende pelo Espiritismo que não era, na verdade, uma morte, mas algo relacionado ao fenômeno de catalepsia e letargia. E ele faz com que aquele ser reúna as forças que tem, acreditando pelo poder da fé que aquele que estava diante dele, o Messias, seria capaz de transmitir-lhe
a energia suficiente para que ele andasse. Jesus poderia pegar todas as nossas dores, colocar sobre os ombros e seguir. Mas como, se ele nos roubasse a dor, aprenderíamos? Consegue perceber como a dor é instrumento de evolução? Porque a dor é aquela dúvida, a dúvida no sentido positivo, não a dúvida no sentido de que a minha fé está titubeante e eu não tenho certeza daquilo que estou seguindo, tenho dúvida e, portanto, tenho uma atitude que estou um pouco dentro e um pouco fora. A dúvida que movimenta o crivo da razão para que a gente tenha certeza de andar com segurança, de andar altaneiro, para que esses convites da nossa sociedade que diga, lembra que o Cristo disse? Haverão muitos que irão dizer, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. É o que está acontecendo hoje. Vem aqui que eu vou te dar 10 razões, 10 formas como você ser feliz, como você ser bem-sucedido, como você conquistar o homem e a mulher dos sonhos, como você fazer o seu primeiro milhão. É isso que Cristo quer dizer com Cristo está aqui, Cristo está ali. Aqui está a razão, a solução para todos os seus problemas. E não está. Sinto dizer, a verdade dói, mas não está. Porque se estivesse, Cristo mesmo teria dito. Porque ele sim preocupava-se com o nosso crescimento, com a nossa evolução e com a nossa felicidade. Porque eu vou lhe dizer, eu, como filho unigênita de Deus, saí dos páramos celestes para pisar os meus pezinhos no lodaçal das paixões humanas. Eu não consigo nem imaginar isso, só Jesus mesmo, viu? É muito amor. Vocês conseguem pensar, gente? Se submeter à ignorância, à blasfêmia, à judiação. Jesus foi para o governador romano, na época Pôncio Pilatos, os judeus querendo crucificá-lo. Pôncio Pilatos, mas o que está acontecendo? Eu não vejo nenhum mal que esse homem cometeu. Devolve para Herodes. E ele chega perante Anás e Caifás, ridicularizado. Não dizem que tu és rei dos judeus? Coloca ali então uma coroa de espinhos, um pedaço de cana imunda, para simbolizar a sua coroa e o seu cetro. E ele, o Messias, olha a que ridículo, a que humilhação ele se submeteu, para exercer uma missão de semeador, porque ele sabia que a colheita não viria naquele momento. Mas Jesus acredita tanto na nossa capacidade que ele se submete a isso por acreditar, valerá a pena. Pois há de vir o dia em que essas sementes plantadas nesses corações humanos haverão de frutificar. E a dor é esse lembrete de todo dia. A sua parte precisa ser feita, porque o semeador já veio, a sementinha está aqui plantada e você precisa ser um lavrador atento, de retirar as ervas daninhas, de revolver o solo, de adubar. Deus nos oferece os climas, o tempo, o sol, a chuva, o ambiente propício, mas nós, como lavradores, precisamos fazer a nossa parte. E a dor é essa lembrança, é um símbolo da nossa determinação, da nossa missão com a nossa ascese espiritual. Jesus é anjo, nós ainda estamos construindo as nossas asas. A dor é esse contato em que a gente fica sós com as nossas fragilidades e com as nossas vulnerabilidades. E claramente, a fome de Jesus, descrita nessa passagem da tentação de deserto, não é a necessidade física, mas é o símbolo da demonstração das nossas vulnerabilidades. Vocês já se observaram quando vocês ficam com fome? Eu fico com medo de mim, porque é uma irritação, é uma impaciência, parece que estou 100 dias sem comer.
sai brigando com todo mundo, quem quiser que saia da frente. Minha filha, mas você já foi evangelizada? Quando que eu não lembro? Porque quando a fome aperta, nós somos assim. Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. Vejamos que um vírus, há pouco tempo, fez mexer as estruturas do mundo inteiro, fazendo com que cientistas se desdobrassem para buscar uma vacina que de alguma forma nos fortalecesse. Um pequeno elemento, por vezes um ferimento enferrujado, minúsculo, invisível ao olho nu, provoca a morte de nós. Somos vulneráveis. E a dor também é uma lembrança para isso, a fim de que a gente entenda que há uma grande parte que está ao nosso controle, ao nosso poder, que nós somos responsáveis e capazes de dar conta, mas uma parte muito maior que a gente precisa calçar a sandalinha da humildade e referir a paternidade divina, a providência em relação àquilo que a gente não consegue. Então, essa tentação de transformar pedras em pão é um símbolo para a nossa busca, muitas vezes, de soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. Temos confiado que Deus supra as nossas necessidades ou nós temos cedidos à pressa e ansiedade de dar o nosso jeito? Tenho 38 anos e é 38 anos querendo fazer as coisas do meu jeito. Já falei em outra casa espírita, paciência. Olha, minha mãe está ali de prova. Todo dia é uma prova de paciência. E todo dia eu dou uma escorregada na prova de paciência. Porque assim, não tem como. Realmente preciso ser testada nisso. Porque é difícil, pelo menos para mim, a postura de resignação e de aceitar aquilo que a gente precisa. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que haverá o tempo em que as preces do mundo serão integralmente atendidas. Hoje não, senão Deus mata todo mundo. Se tudo que nós pedimos Deus concedesse, isso certamente seria a nossa ruína. E isso mostra o quão distantes nós ainda estamos de desejar o que é de fato melhor para nós. Às vezes a gente quer se livrar do incômodo, mas não estamos necessariamente desejosos de construir o que é o melhor para nós. E nessa passagem, Jesus nos lembra que o verdadeiro alimento para o espírito está na fé, que nos fortalece em meio às lutas. Não é que o alimento não seja necessário, claro que o é uma necessidade básica humana, mas acima disso, nós somos espíritos imortais passando por essa experiência humana, e enquanto o diabo desafia Jesus a fim de o testá-lo para saber a fidelidade que ele tem a Deus e buscar validação através desses atos grandiosos, Jesus se lembra que a sua própria vida foi concedida pelo Pai. E a tentação de pular do alto do templo nos indica também um pensamento que por vezes passa nas nossas cabeças. Deus não é bom? E por que Ele permite que o mundo esteja de ponta cabeça? Por que tanta violência? Por que aquela pessoa que era uma pessoa tão boa, Deus permitiu que morresse? A gente precisa ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque à medida que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria como esboços que Ele espera que a gente se aprimore através de um trabalho íntimo que a gente faz. E por isso, uma das leis morais, a lei de liberdade, Ele concedeu-nos o livre-arbítrio, através que pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, a gente conseguisse se responsabilizar por aquilo que a gente se determina a fazer. E com isso o nosso crescimento, o nosso aprimoramento seja feito por mérito. Só que o que acontece? Na era das redes sociais, muitas vezes nós somos tentados a exibir pretensas conquistas e buscar aprovação externa
muitas vezes de pessoas que desconhecem o nosso processo, muitas vezes de pessoas que nem desejam o nosso sucesso, que nem estimam verdadeiramente a nossa felicidade. E a gente arrisca os nossos valores e princípios éticos por nada. Isso está por trás dessa tentação. Vale a pena arriscar o maior dom, a maior dádiva concedida pelo Pai, que foi a vida, em nome de alguns minutos de aprovação, de brilho e de suposto sucesso? Jesus nos mostra que confiar integralmente no plano divino, sem buscar manipular a vontade de Deus para satisfazer outros desejos, é o que um autêntico cristão faz. Porque isso aqui é verdade. Muitas vezes a gente tenta manipular a vontade de Deus. Outra mensagem de Emmanuel, em que ele vai dizer que a gente tenta mercadejar com o Senhor, quase como se fosse a criança nas proximidades do Natal, mercadejando com Papai Noel, tentando defender que foi uma boa criança o ano todo para receber a sua premiação. A diferença é que, como as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência, e Ele é todo justiça e todo bondade e nada lhe escapa, a gente não precisa fazer argumentações e defesas em relação ao nosso bom comportamento. Ele sabe por quem em nós Ele vive, queiramos ou não. E o diabo, ao oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, pedindo a sua adoração, faz a tentação do poder absoluto e do afastamento de Deus. E nós, muitas vezes, caímos nessa artimanha. Quando nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a fantasia de nossa realização e felicidade nas mãos de uma pessoa, seja de um amor, seja de um líder político, seja de um sacerdote, seja lá quem for, tão humano quanto nós, tão falido quanto nós, moralmente falando, tão imperfeito quanto nós. Não é essa a proposição de Deus ao nosso respeito. Apologia ao fanatismo e à irracionalidade. Uma postura de incautos. Jesus recomendou-nos a vigilância e a cautela. Não a gente se entregar desamparadamente nas mãos de alguém que diz que vai nos salvar. Por que nós estamos procurando um salvador se o nosso já veio? Ou a gente não acredita, não, vai que, né? A gente tem aí um salvador, mas vamos buscar um plano B, porque vai que o primeiro não dá conta. Ou a gente crê, ou não crê. E mais uma vez, a dor vem nos cutucar para nos questionar em que de fato está a nossa fortaleza. Então, quando nós enfrentamos as dificuldades e permanecemos fiéis aos nossos valores, a gente se fortalece. Porque a força, essa fé, movimenta a esperança e os atos de caridade para que a gente se empodere enquanto espírito imortal. E é isso que Jesus nos ensina, que a nossa força vem da fé em Deus, que a palavra divina deve ser o nosso guia, que o poder alusivo às coisas terrenas é insignificante frente à eternidade. Aí vocês podem dizer, mais ou menos, né, Patrícia? Porque um palacete em Dubai, né, com viagens internacionais, uma Ferrari na garagem, não é exatamente insignificante. Aí vem a Covid e os milionários não conseguiram reverter o seu dinheiro em saúde. Porque não dava tempo, porque não havia conhecimento científico suficiente para lidar com aquele tipo de adoecimento. Então, tem certos terrenos, tem certas conquistas que definitivamente aquilo que é de ordem material não dá conta. Mesmo porque aquilo que é de ordem material está fadado a perecer. Isso não significa que a gente não deva ter ambições materiais, mas significa que, acima delas, nós precisamos entender que a nossa essência, na verdade, de espíritos imortais,
através dessa experiência terrena, para que com isso a gente possa evoluir e crescer. Então, no Espiritismo, a dor tanto pode ser consequência das nossas escolhas, a fim de que a gente ajuste o prumo. Sabe quando a gente está indo para algum lugar desconhecido e a gente programa lá no GPS o destino e a gente desvia da rota e aí o GPS recalcula a rota? A dor tem mais ou menos essa função. Desviou da rota, tem aqui um aguilhão, agora volta para o prumo. Mas no Espiritismo, a dor também é modo de aprendizado. Então, dificuldades familiares quase sempre são lições dificílimas que nós aceitamos antes de reencarnar com o objetivo de ensaiar a paciência, a tolerância, o perdão, o amor. Doenças ou crises financeiras podem ser provas que fortalecem a nossa fé, a nossa resiliência. É, portanto, uma ferramenta divina. E eu trouxe aqui alguns trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que nos fazem também refletir sobre a dor como essa ferramenta de aprendizado. Por exemplo, Lacordaire, no item 18 do capítulo 5, tem uma mensagem chamada Bem e Mal Sofrer, em que ele diz o seguinte: sofrem todos os que se encontram na terra, não salva um. Não, mas os ricos lá em Paris não estão sofrendo. Estão. Talvez as dores não sejam expostas, claras e da mesma ordem, da mesma tonalidade das nossas, mas sofrem. Aí Lacordaire continua: quer ocupem tronos, quer fiquem sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Mas quem de acha isso de sofrer bem? Sofrer é sofrer, minha gente. O negócio de sofrer bem. E ele explica: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Vamos entender isso melhor. Eu estou sofrendo, está doendo, e eu não vou ficar quieta. Humano, porque essa oscilação em relação ao nosso humor, estou com dor de cabeça, não dá para estampar um sorriso na face. Com dor de cabeça a gente não consegue se concentrar nem para fazer 2 mais 2, que dirá estampar um sorriso na face. Mas aqui existe algo. Sofrer bem significa, em algum momento, passada a hora grave e aguda, em que a dor chega lancinante, questionar como nós podemos nos ajustar àquela companheira indesejável para, não obstante a sua permanência ao seu lado, a gente continuar seguindo. Então, por que o desânimo é uma falta? Porque a dor não nos veio, a sua concessão ao nosso lado não foi feita por Deus para nos abater, para que a gente extinga as nossas forças e decrete o fim da nossa existência. A dor veio para que ela seja um fardo, proporcional à nossa capacidade de suportar, e a gente aprenda a andar com ela. Quando a gente começa na academia, a gente tem a progressão de carga. E a progressão de carga gera desconforto muscular. Mas é com base nesse estresse que a gente faz ao músculo que ele cresce. E com isso a gente se torna capaz de suportar fardos cada vez maiores e progredir na carga. Analogamente, no âmbito espiritual, também ocorre assim. Os grandes testemunhos de sacrifício e amor dos mártires cristãos começaram com os pequenos sacrifícios desses incômodos, das dores domésticas pelos quais a gente passa. De suportar um parente intransigente, né, que cutuca a nossa paciência, que nos irrita, que tem um comportamento que muitas vezes a gente desaprova, mas que a gente aprende a respeitar, porque é da vontade de Deus que ele tem a própria experiência.
Então, essa dor precisa, de alguma forma, ensejar em nós a coragem para enfrentá-la altaneiramente, enfrentá-la com coragem, frente a frente. Em outra mensagem, que é atribuída ao espírito Samson, no item 21, mensagem que vai se chamar Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, ele vai dizer: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Isso daqui não é apologia a dizer que a gente precisa silenciar a dor quando o ente querido se vai. Isso seria desumano. Quer dizer que um ente querido com o qual eu tenho uma relação de uma vida inteira, que eu amo profundamente, morre e eu não vou sentir? Seria muito hipócrita de minha parte dizer que um dia eu o amei, sendo que não sinto sua falta. Não é isso. Mas a perspectiva de que nós somos espíritos imortais e de que este é um mundo de provas e expiações deve gerar em nós a reflexão, olha, o senso crítico e a razão de novo, a compreensão de que, ao partir, significa que ele finalizou a sua parte, que ele cumpriu a sua tarefa, que esse estágio nesse mundo aqui terminou e que agora ele está apto, enquanto espírito, a outras esferas evolutivas, a outras oportunidades de luta, que poderá se candidatar a outras tarefas e que, portanto, evoluirá. Veja que isso não é para calar a nossa boca e silenciar a nossa dor, como quem diz, enxugue as lágrimas, você não deve chorar porque você é espírita e você sabe que todos vivem para sempre. Chorar sim por aqueles que vão, porque isso demonstra saudade, que também é signo do amor, mas acima de tudo entender que o propósito dessa morte muitas vezes prematura não é nos punir ou castigar aquele que vai, que também sente saudade, mas faz parte de um processo. A gente já veio para esse mundo com a passagem de volta. Sabe quando a gente viaja para o interior, que a gente às vezes compra passagem e tem a flexibilidade de não marcar a volta, marca depois? Pois é, a nossa já veio ida e já veio volta, e a passagem de volta é surpresa, é um presente misterioso. Então, meus amigos, observe que dentro desse contexto, a dor, portanto, é ferramenta. E nos serve de referência para essa palestra também um livro que foi sugerido pela casa, que se chama O Alfabeto Divino, de Francisco Muniz. E ele escreveu num capítulo chamado Dor o seguinte: de acordo com o Espírito Emmanuel, mentor do médium Chico Xavier, há dois caminhos para o aprendizado do homem. O primeiro, o mais fácil e contraditoriamente o menos procurado, é o da observação, através do qual podemos crescer obedecendo às leis de Deus inscritas na nossa consciência. O segundo caminho, mais difícil e também contraditoriamente o mais buscado, é o da experimentação, feita a partir dos estímulos externos, exatamente aquilo que produz a dor de que nos queixamos. O que ele está dizendo? A gente, por vezes, sofre sem necessidade, porque nós criamos martírios para nós por falta de reflexão. É isso que ele está dizendo. Porque se o caminho para crescer menos procurado e mais fácil é o da observação, nós poderíamos analisar com o nosso crivo se tal ou qual experiência valeria a pena para o nosso processo de crescimento ou não. Então, muitas vezes a gente sofre porque a gente não faz esse exercício. A gente primeiro coloca os pés e depois a gente pensa na consequência de colocar os pés lá. Então, isso nos mostra que falta um pouco de cuidado conosco, que a gente já tem elementos internos que poderiam nos fazer refletir sobre as consequências dos nossos atos se nós usássemos isso para a nossa própria felicidade. Percebe quão importante é esse cuidado conosco,
essa escuta em relação às nossas necessidades e a observação em nossa vida, percebe o quanto que isso está relacionado com o que Cristo sempre dizia do vigiar e orar, que é justamente o vigiar e orar, essa pausa para que a gente possa refletir se aquilo é de fato relevante ou não para nós, se aquilo realmente é importante ou não para o nosso processo de aprendizado. E uma obra também muito importante que nos fala sobre a dor como processo de crescimento é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Nessa obra, Denis aborda a dor como um elemento fundamental na experiência humana e o seu papel no nosso desenvolvimento espiritual e moral. Ele argumenta que a dor não é apenas um sofrimento a ser evitado, mas um meio de aprendizado e evolução. E aí, já caminhando para o final, eu quero trazer aqui a mensagem de Emmanuel, que eu citei no início, em que ele coloca a dor como mestra, para que a gente possa entender, né, fechar o nosso raciocínio. Essa mensagem, ela está no capítulo 32 da obra Ceifa de Luz. E Emmanuel, nessa coleção Fonte Viva, ele sempre começa as mensagens com uma citação das cartas paulinas ou do Evangelho. E nessa em específico, ele cita um versículo de Paulo na sua carta aos Efésios. Estai, pois, firmes. Isso sintetiza a palestra. A dor é o incômodo que deve, por mais contraditório que possa parecer, nos manter firmes. Sabe quando a gente... Eu, por exemplo, né, teve uma vez que eu estava querendo fixar uma televisão na parede, minha mãe vai me xingar toda por eu falar isso. Eu estava querendo fixar uma TV na parede e eu não queria perfurar, né? Eu faço as coisas assim, sem muito cuidado com as boas práticas, né? Aí eu fixei a TV na parede com Durepox. Aí eu coloquei um colchão embaixo para não provocar um acidente muito grande, né? Muito irremediável. Mas, por incrível que pareça, através daquele experimento, tanto quanto rudimentar e vergonhoso, de certa forma, eu consegui verificar que as TVs podem ser fixadas na parede com Durepox, realmente aguentam. Então, na verdade, eu estava fazendo um experimento para saber se a Durepox era boa o suficiente para fixar, como eles dizem que é, né? Mas eu estou falando isso para brincar e dizer o seguinte, que o estar, pois, firmes significa que muitas vezes a gente se coloca nas experiências e vem as provas, ou as intempéries, ou as situações alheias para provar se nós realmente estamos firmes no nosso propósito. Por exemplo, começamos no Espiritismo, aparecem mil e um compromissos, mil e uma contrariedades para a gente se desviar do foco. Vou estudar para concurso. Aparecem mil e uma distrações em redes sociais, cano de casa quebra, dificuldades financeiras para a gente testar se nós estamos fiéis ou não no propósito. Então a dor tem muito desse papel, provar quão firmes nós estamos no propósito. Então Emmanuel vai dizer o seguinte: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a mestra divina, que apoiada no tempo se converte na enfermeira dos nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. É tipo assim, nós iniciamos a nossa experiência enquanto espíritos imortais, cometemos acertos e erros. A dor é o lembrete dos erros que nós cometemos por nos desviarmos da finalidade, e ela está ali para sinalizar que a gente deve se manter no prumo. Na engenharia robótica, tem um robô que se chama robô de linha. A gente coloca uma linha no chão e ele tem uma série de instrumentos que fazem com que ele ande sempre naquela linha. Mais ou menos isso. A dor é como se fosse aquele instrumento que nos mantém
atinente, né, a seguir os princípios divinos. Então, Emmanuel continua: paciente e imperturbável, a dor devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Então perceba, nesse ponto a gente vê que a dor não é uma punição ou castigo que vise nos vergastar, como se ela quisesse o tempo todo nos punir irremediavelmente pelo mal que a gente fez. É quase como se fosse uma cicatriz, em que a gente, na iminência de cometer o mesmo deslize que nos gerou a cicatriz, a gente olhasse para a pele e visse a marca. Aqui modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. André Luiz diz isso de uma forma parecida quando ele vai dizer que no nosso perispírito ou modelo organizador biológico nós carregamos as matrizes dos efeitos dos nossos atos que plasmam no corpo as necessidades evolutivas que a gente tem em cada existência. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai falar isso de outro modo. O que ora te falta, malbarataste, ou seja, desperdiçaste. Então, muitas vezes, o regime de carência nos mostra o quanto nos faz falta aquilo que outrora a gente desperdiçou, para a gente perceber pela carência o quanto aquilo é importante. Não para dizer assim, você já teve, agora não tem mais porque você desperdiçou, agora tome aí, né? Num sentido punitivo, aflitivo. Não, é para que a gente possa refletir sobre quão significativo aquilo é, de que agora a gente tem falta. E aí ele termina dizendo: incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Percebe? Esse é o objetivo da dor: gerar reflexão, entendimento, para que enfim a gente tenha uma relação pacífica com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nos falta, mas sobretudo com tudo aquilo que a gente ainda tem condição de realizar. Muito obrigada a todos pela atenção, que Jesus nos envolva na sua santa e divina paz.